Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Então, estamos dando início a mais uma iniciativa de trazermos aos telespectadores as descobertas, os trabalhos sobre a ciência trilógica da psicossociopatologia, ciência essa elaborada pelo psicanalista Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, também conhecida como Sociedade de Psicanálise Integral, porque ela levou esse nome ao ser fundada em 1970, aqui em São Paulo. Olá, Dr. Kepp. Para começar o programa, eu gostaria de falar sobre essas duas correntes, que houve no estudo da psicopatologia. Depois que a psiquiatria foi organizada na Alemanha por Emil Kraepelin, então surgiram na Áustria e na própria Alemanha, dois autores que trouxeram novos conhecimentos da patologia humana, mas baseada na vida psíquica. Então, até Kraepelin, ele, aliás, também abordou essa questão do indivíduo ficar doente, porque o indivíduo, em geral, tem ideia de megalomania. Então, o que seria uma doença, pela ideia da psiquiatria do Kraepelin? Seria o indivíduo que cria uma ideia assim maior, fantástica sobre tudo, por causa da arrogância, dos problemas internos dele, e ele acreditando, então ele quer viver aquilo que ele acreditou. E com isso ele sai fora da realidade. Agora, a humanidade em geral está nessa ideia de que é possível viver mais uma ideia assim fantástica sobre a vida do que viver a própria vida como ela é. Depois, com a vinda de Freud, ele mudou um pouco a orientação ao conceito e passou a considerar a problemática do interior, do íntimo do ser humano, no sentido de um inconsciente, mas só que ele colocou ali o que ele chamava a problemática sexual. Então, em alemão, a palavra Tiefen é da profundidade, Tiefenpsychologie, a psicologia da profundidade, porque a ideia do Freud é que a doença viria do interior do ser humano. Mesmo que de início ele tenha falado que a doença seria um processo de recalque, que a pessoa recalca uma ideia assim ruim e depois fica doente porque não quer perceber que ela recalcou. Então ele chamava de ideias indecentes, que o indivíduo recalca uma ideia indecente sexual, depois ele não percebe que a ideia é dele. Então ele põe a ideia no mundo exterior, ele projeta. Aliás, eu escrevi um livro, está aqui a origem das enfermidades, é uma espécie de compêndio. Este é Pinel, um psiquiatra francês, os doentes aqui, e esses doentes foram libertados de seus grilhões, porque o Pinel, o psiquiatra, mostrava que a doença do ser humano não era como a ideia que eles tinham, uma delinquência grave. Agora, existe, de fato, uma relação entre a delinquência e a doença. Porque é claro, que se a pessoa é delinquente demais, ela é afastada do convívio social e também o doente demais. Então existe uma certa relação, mas geralmente o que acontece é que a pessoa, ela tanto falseia a realidade que ela cai na imaginação, portanto, nessas fantasias que ela cria. Veja um cartaz que eu quero colocar aí. Todo problema de saúde vem da luta do homem contra a sua consciência. Então, eu estava falando que o Freud achava que a doença já estava embutida no interior do ser humano, Pelo nascimento, a genética acha isso. Mas isso não explica tudo.
Então, a doença, nós dizemos, está muito mais na conduta do ser humano, mesmo que tenha alguma genética influindo nisso. Mas principalmente a doença existe por causa da vontade do ser humano, da conduta, que o próprio Freud falou, né? A questão de inveja. O indivíduo invejoso, ele não aceita ver a realidade como é. Então ele começa a projetar nos outros os problemas que ele tem. Então ele não vendo que as coisas indecentes, ruins, más estão no interior dele, ele começa a ver nos outros e começa a atacar. Veja que interessante que a delinquência está junto com a doença grave mental. Que a doença mental é uma psicopatologia, como também a delinquência. Então, o que aconteceu, né? Na Inglaterra, um famoso escritor lá, Robert Stevenson, veja a foto da Inglaterra daquele tempo, de Londres, cheio de neblina. Então, esse médico, ele, inspirando, né, no que acontecia na Inglaterra em geral, ele escreveu O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, para mostrar que o ser humano tem nele ou um médico que cura, um médico bom, portanto, né? Ou um monstro que ataca. Então, todo indivíduo tem essas duas facetas. Veja nessa foto aí, nessa figura, né? A figura de baixo e a figura de cima, quer dizer, a figura de cima se transformando no monstro. O médico famoso se transformando no Mr. Hyde. Então, isso mostra o quê, né? Que o indivíduo, ele pode, de tal maneira, esconder o que ele é, o que ele tem de ruim no interior dele, conforme Freud descobriu nesse caso, no início do trabalho, ele conscientizar, portanto, o que ele é de ruim. O indivíduo pode fazer isso, ou então, se ele não fizer isso, ele põe em ação essa atitude, mas projetando no outro. Então, tudo que está de péssimo nele, ele vê fora. Então, ele cria problemas sociais, ele mata, ele é criminoso, ele ataca, ele mente por causa disso. Agora, na sociedade moderna, veja um autor que eu quero falar rapidamente. Walter Benjamin, 1892-1940. Esse autor, ele escreveu, de um modo geral, né? Eu fiz um resumo, veja o que ele apresentou. Existe uma decadência geral da humanidade. Quer dizer, a decadência vem por causa disso, né? Porque essa parte negativa, nós temos um programa Stop a Destruição do Mundo, que é o ser humano é que está destruindo o mundo. O ser humano está destruindo como, né? Porque ele só quer usufruir, compreende? Ele quer pegar as coisas para ele, para ele. E de outro lado, como ele não percebe como ele é egoísta, ele não percebe como ele é invejoso, soberbo, arrogante, irado, então ele começa a atacar o mundo, começa a atacar as outras pessoas. Então o ser humano, ele é inimigo do bem. Veja em segundo lugar o que ele escreveu. Por exemplo, as obras de arte decaíram, substituídas pelo cinema e televisão. Então, se os senhores assistirem televisão e até mesmo cinema hoje em dia, é mais ou menos insuportável, né? Ver o que eles apresentam, é só crime, guerra, é só algo negativo. Então notem que há duas espécies de pessoas, né? Uma que está aqui embaixo, falando só que é ruim, pensando, desejando que é ruim, e outra que está lá em cima, né? Mas essa pessoa é justamente a que salva a humanidade, que procura elevar a que está lá em cima. E a televisão, a mídia, parece que quando a gente pega um jornal, até escorre sangue, né? Abre o jornal, começa a escorrer sangue de tantos crimes que traz, né? Então veja no jornal de ontem,
que a questão do Vietnã foi forjada. Veja bem, como até agora os jornais já andam dizendo que as guerras são forjadas para um grupo pequeno de pessoas que tem lucro econômico, né? E lucro principalmente de satisfação de atacar o mundo, estragar, destruir. Mas veja no cartaz, em terceiro lugar. Benjamin colocou a decadência só no exterior e não no interior do homem. Então, em quarto lugar. Tanto o cinema como a televisão poderiam ser tão incríveis como as artes do passado. O pensador viu todo o mal fora, à semelhança de Rousseau. Então, vejam nesse caso, né, que o problema todo da humanidade é um só. É o indivíduo acreditar que o mal está fora. E ele começa a acreditar tanto que ele põe tanto fora o mal que está nele, que ele começa a atacar os outros. É por isso que grande parte das pessoas é muito perigosa, a tal ponto, né, que as famílias internam pessoas, colocam nas psiquiatrias. Agora não tem tanto, né, sanatórios, mas as pessoas podem se tornar tão perigosas que dão até choque elétrico, insulina terapia, tratamentos terríveis, né, para a pessoa se conter. Senão ela se mata e mata os outros. Agora, eu quero pôr um cartaz aí. Veja lá o que acontece atualmente. Os políticos, né, Cláudia? A conduta da humanidade. Políticos, para tirar as próprias vantagens. Empresários. Para se enriquecerem. Economistas. Como melhorar as próprias riquezas. Os religiosos. Como aumentar o próprio poder. Jornalistas. Como melhorar o próprio prestígio, etc, etc, etc. Então, a conduta da humanidade é de egoísmo, o grande mal. Então, esse é o motivo que a humanidade está no estado em que está, que não só o ser humano enlouqueceu, mas ele enlouquece os animais, ele enlouquece até os vegetais, até os minerais, quer dizer, os vulcões e terremotos, tudo isso, afinal de contas, o homem que está provocando com a atitude dele. Então voltamos já, Dr. Kepp? Hoje eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do livro A Origem das Enfermidades, de Norberto Kepp, das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais, este livro. Este livro, aliás, já foi traduzido para a língua inglesa, para o sueco, para o russo e, brevemente, o teremos também na língua espanhola, no espanhol. Então, Kepp escreve aqui nos aforismos sobre o problema da inveja. Ele diz que sem consciência da inveja não existe psicoterapia. Então, todas as linhas de psicoterapia que analisam fatores ambientais, fatores genéticos, fatores do inconsciente, traumáticos, questões assim de visão de fundo sexual das neuroses, como as teorias freudiana, reichiana, elas falham muito por não focalizarem a problemática da inveja, que se constitui na fonte fundamental de toda a problemática do ser humano. Poder-se-ia dizer que a inveja, se uma pessoa não a vê na sua psicoterapia, se não trata disso, ela praticamente está perdendo tempo na sua análise. Então, a visão da inveja é de um poder terapêutico fundamental e neste livro, A Origem das Enfermidades, essa temática é amplamente desenvolvida pelo Dr. Kepp. A Cláudia falou agora sobre a questão da inveja, né? Freud notou no sanatório que os doentes lá eram todos invejosos. Então, naqueles delírios que eles tinham, né, eles só viam o perigo fora, só via nos outros, até mesmo nos médicos, nos psiquiatras, né, que trabalhavam lá no sanatório. Então, tinha lá um fato interessante. Um daqueles médicos, né,
estava acompanhando um doente lá em cima, então o doente aconselhou que ele fizesse asa delta lá em cima, sem as asas deltas. Quer dizer, um desejo claro de matá-lo, né? Então o psiquiatra falou, não, eu vou fazer a asa delta lá embaixo, de baixo para cima. Escapou, né, da sanha do doente de matá-lo. Isso acontece muito, então eu gostaria que o pessoal prestasse atenção, que às vezes quem vai fazer um tratamento médico, mais assim psicoterapia, né, começa a ver no analista os problemas que ele tem. Então, por exemplo, chega uma senhora ou uma senhora, fala ou do marido, da mulher, que é infeliz por causa do outro. Então, o médico, então, principalmente o terapeuta, né, psicanalista, começa a mostrar que o problema não é o outro, está dentro dela, ou então dentro dele. Então, com o tempo, ele começa a achar que o psicanalista que é culpado, porque está dando consciência, compreende? Não quer fazer essa transposição, né, do problema de fora, que vê fora, para dentro, coloca no outro. Depois se faz um segundo casamento, é o segundo marido ou mulher, e assim por diante. Então, esse é o problema fundamental da humanidade. Agora, a Cláudia falou em inveja, fala em arrogância, soberba, esses problemas todos que dá a doença. Por que, né, dá a doença? Porque o ser humano, nós todos, fomos criados dentro de uma perfeição muito grande. Então, a gente pode dizer que a nossa origem, veja nesse quadro aí, o que eu vou explicar. A origem da civilização, revelação. A revelação é o principal fundamento. Então, tanto a filosofia, veja lá à esquerda, lá em cima, como a estética, né, que é também a experimentação, filosofia é a revelação, estética também, como embaixo a teologia. Então, na base, veja lá, Cláudia. Os três setores são igualmente importantes. A manifestação divina, que é a revelação, é primordial. Esse fato já foi descoberto por Platão, né? O grande pensador grego, que o ser humano veio direto de Deus, depois confirmado, né, pelo judaísmo, pelo cristianismo, islamismo, pelas três grandes religiões, né? Agora, o que acontece é o seguinte, o ser humano foi criado dentro de toda a perfeição, né? Dentro do bem, do belo e do verdadeiro. Mas por causa de negar isso, porque o indivíduo fica doente, não porque ele nega o mal, não porque ele não queira ver o mal. Ele nega tudo isso porque ele justamente não quer o bem. Veja essa frase que eu pus aí. Quanto maior o bem que a pessoa recebe, mais ela ataca. Aí, Dr. Kepp, me faz lembrar aquele ditado chinês, né? Que uma pessoa estava andando na rua, ele levou um vaso na cabeça, então ela olha para cima e fala, mas que bem que eu te fiz para você me agredir. Os chineses têm essa filosofia que vem de Confúcio. Por isso que na China estão aceitando o nosso trabalho, né? Que é um trabalho mais de acordo com a natureza boa do ser humano. Quer dizer, na base, o ser humano tem essa natureza boa, né? Ele é bom. Agora, o que acontece é que ele fica doente quando nega essa bondade natural que ele tem, a verdade, a beleza até. Então ele envelhece, fica feio, ele, com o tempo, entra na sociedade delinquente, ele se torna delinquente, corrupto. Agora, a ideia geral que a humanidade tem, veja bem que interessante, é que um ou outro se torna doente, o resto é uma beleza, tudo bem, sistema social ótimo, político ótimo, econômico excelente, o científico maravilhoso, o religioso, etc. Então, que tudo esteja mais ou menos de pernas para o ar. Veja essa sentença que eu escrevi. O ser humano geralmente é doente e de vez em quando se torna são.
Notem essa diferença. Não é que o ser humano de vez em quando caia na doença. De vez em quando ele sobe na sanidade. O ser humano é sempre doente. É por isso que os pais, né? Imagina, os pais passam anos cuidando do filho para ele não se machucar, para não atacar, para não falar tanta mentira, para ir na escola, para os filhos não se matarem ou não matar uns aos outros, né? Por que tem babá? Vejam que uma das profissões mais difíceis que existe é de babá, né? Tomar conta de criança, que geralmente é insuportável, e quando a babá mostra para os pais que os filhos são insuportáveis, ela leva a bronca. E não que os filhos são insuportáveis mesmo, as escolas, né? Quando as crianças são rebeldes, não estudam, não querem ir nas aulas, põe culpa nos professores na escola. E não que as crianças são doentes. Notem essa tendência, né, de ver tudo fora, culpando algo fora, inclusive que fizeram com Cristo, né? Culparam ele dos problemas da humanidade porque ele mostrava as misérias do ser humano. Olha, isso é interessante perceber. Quem vem no mundo falar a verdade leva paulada, viu? Ou mata uma pessoa como tantos, né? Veja, Aristóteles foi perseguido, Platão foi perseguido, Sócrates teve que beber cicuta, Victor Hugo na França fugiu para a Inglaterra, a maior parte dos indivíduos que trouxeram um grande benefício para a humanidade quase foram mortos a paulada, puseram nas fogueiras, né? Foi tremendo. Então vamos ver primeiro as perguntas, né? Bom, a frase que eu vou comentar é sobre o livro O Homem Interior. E ela é a seguinte: o poder que o ser humano quer é o de estragar todo o bem que puder. Ou seja, na sociedade de hoje, todo indivíduo que tenha mais bom senso, seja mais equilibrado ou então mais consciencioso, geralmente repara que todo o ser humano que quer muito poder ou tem assim, uma ambição muito forte, desenfreada pelo poder, na verdade não é um poder de fazer o bem, é um poder de estragar tudo, né? Praticamente tudo o que está ao seu redor. Então temos aqui no livro Metafísica Trilógica, do Dr. Kepp, a seguinte frase: a total realidade advém do ato puro que maneja tudo o que existe. O que quer dizer isso, né? É a importância da ação, né? Se a gente vê bem, tudo está em movimento. A própria física fala, por exemplo, que o átomo existe porque está em movimento. Os planetas se movimentam o tempo todo, quer dizer, não existe nada parado em potencial. E para nós sermos a nossa essência, o que sermos realmente, a gente precisa estar também nessa ação, na ação pura, que é fazer o bem. E isso vai nos trazer o conhecimento e o desenvolvimento. Vou ler para os senhores um trechinho deste livro, né? Terra, Planeta Ilusório. O ser humano não quer ver os seus erros, porque deseja se destruir. Isso é muito interessante porque as pessoas, né, eu vejo assim, eu dou aula, e algumas pessoas, quando eles começam a ir bem no trabalho, nos estudos, eles têm promoções, etc., eles começam a querer mudar, digamos assim, a rotina de vida dele, né? Então eles começam mais assim numa questão de querer brecar o desenvolvimento deles. E é uma coisa que eles não percebem, algo totalmente inconscientizado por eles. A enfermidade psíquica é o desejo do ser humano de se tornar em algo diferente do que é. E isso acontece muito na sociedade em que vivemos. É comum, assim, por exemplo, a pessoa ter um certo trabalho, uma atividade, né, um relacionamento, e na primeira dificuldade que acontece, ela já quer mudar, né? Então ela acha que ela vai conseguir uma melhor realização fazendo um outro trabalho. Ou então vai ter felicidade arrumando um outro relacionamento. Quando, na verdade, o certo seria a pessoa ver a causa desse problema, né? Conscientizar
para poder se desenvolver. Então, eu queria falar deste livro, O Homem Universal, que eu acho um livro fantástico, sobre a questão do conhecimento. Então, o Dr. Kepp mostra nesse livro que o conhecimento já existe assim de modo natural, infuso no interior do ser humano, que é só uma questão de aceitar o que a gente já sabe, que os grandes gênios são aqueles que têm menos resistência ao que eles sabem. Então eles produzem grandes músicas, grandes peças de teatro, descobertas científicas e tudo. E que a função da ciência é só verificar se na prática aquilo que a pessoa percebeu é real ou não. Na segunda parte dos aforismos deste livro A Origem das Enfermidades, sobre a censura ou sobre a resistência à consciência, Kepp escreve o seguinte: a doença do ser humano está na resistência à consciência, principalmente da inveja. Agora, veja bem, não é a inveja exatamente que causa os sintomas neuróticos e orgânicos da pessoa, porque inveja todo ser humano tem. É mais a censura ou a resistência em ver a inveja, em conscientizar esse fenômeno que provoca essa sintomatologia das enfermidades, sejam orgânicas sociais ou psíquicas. Portanto, toda terapia deve trabalhar em torno da resistência que o indivíduo faz em perceber o quanto é invejoso e o quanto a inveja lhe causa sofrimento. Eu gostaria de falar que essa questão da doença não é bem vista neste livro aqui, A Origem da Enfermidade, né? Como eu já mostrei para os senhores hoje, eu escrevi logo no início, eu vou ler para os senhores uma frase do Michel Foucault. O que ele fala? Que é preciso ser mais virtuoso, veja bem, ter mais virtude para suportar a prosperidade, que para aceitar o bem a pessoa tem que ter grande virtude, do que suportar a sorte adversa. Veja que interessante. Então já no tempo, há 200 anos atrás, já havia uma ideia acentuada de psicopatologia que depois a escola existencialista desenvolveu. Veja um cartaz aí. O maior mal é não reconhecer o próprio mal. E o maior mal seria o quê, então, né? O maior mal seria a pessoa rejeitar o bem. Porque se a pessoa está vendo o mal, se a pessoa reconhece, é sinal que ela está no bem. Então, para o indivíduo aceitar ver o mal, ela tem que primeiro aceitar o bem. Os senhores notem que a aceitação do bem está na mesma proporção da aceitação do mal. Se faz psicoterapia e o analista quer que a pessoa perceba o mal, né, no nível, a pessoa só vai aceitar se perceber o bem que está relacionado com aquele mal. Eu quero pôr um cartaz aí sobre a origem, né, das doenças. Veja lá. Fantasia e realidade. Delírio. Pela inversão, o ser humano pensa que os delírios são bons. Então, esse delírio, o que é? Tem um famoso analista, ele falou o seguinte, né, o Alfred Bion, que é um inglês. Ele disse o seguinte, que não só a pessoa que vê uma coisa que não existe, geralmente a criança tem muito isso. Ela disse que viu tal pessoa, viu a outra, mas as pessoas estavam longe, viajando. Então, ver o que não existe, ou não ver, veja bem, não ver o que existe. Se o indivíduo é virtuoso, tem que ver. Se ele não é, tem que ver, compreende? Quer dizer, não ver o que existe é o mesmo delírio. Então, a humanidade vive no delírio. Por exemplo, um poderoso que faça uma guerra, ele não pode ser visto como um indivíduo bom. Se ele é visto como bom,
Então, quem vê assim está delirando. Então, veja lá o que eu escrevi, né? É delírio pensar que o passado foi pior. E a Grécia e o Egito antigos? Então, eu quero dizer isso não só no sentido histórico, como pessoal. Que geralmente a pessoa, quando sai, né, da natureza, quando a pessoa vem de Deus, é muito melhor na infância, até mesmo até a mocidade, né? A pessoa é melhor do que depois de uma certa idade, quando entra já na corrupção geral da humanidade. E aí a pessoa começa a se vender, a corromper também. Terceiro lugar, veja. É delírio acreditar que a megalomania e a arrogância ajudam a pessoa. Então, é uma questão muito falada, né? A questão da soberba e da humildade. Então, existem pessoas no passado que falaram que somente o indivíduo humilde é o indivíduo que pode conhecer o bem, que pode ser sábio. E nós dizemos o seguinte, quem falou isso foi Bernardo, né, de Claraval. Nós dizemos o seguinte, só o indivíduo que é humilde é que é são. O indivíduo arrogante, megalômano, como o próprio psiquiatra viu lá, Emil Klepperin, da Alemanha, no início da psiquiatria, se o indivíduo se coloca lá em cima, é sinal que ele está no delírio. Somente aquele que se coloca lá embaixo, até uso essa palavra, né? Não quero ser capacho de ninguém. Quer dizer, acha que o indivíduo humilde é capacho. Mas aquele indivíduo que parece capacho é o único que está dentro da realidade. Enquanto que os outros que pisam nesse capacho é que estaria mais fora da realidade. Veja em terceiro lugar. É delírio pensar que a própria glória traz a felicidade. Exemplos de como a humanidade vive e cultiva os delírios. Então, que o ser humano, aliás, quem falou isso, os senhores sabem, né? Que o ser humano em geral, ele dá glória um para os outros. Cada um faz a sua festinha, né? Dá seu presentinho. Até eu já comentei várias vezes que o ser humano fica muito contente, fica assim, cheio de orgulho quando ele ganha uma latinha no pescoço. O que são essas latinhas, né? Uma medalha? É uma medalha, assim. Por exemplo, o indivíduo vai para a guerra, perde uma perna. Perde uma perna e ganha uma medalha. Ou então lá no Iraque atualmente. Depois volta para os Estados Unidos, sem perna, e dão uma latinha no pescoço, ele fica todo orgulhoso que é herói. Mas que herói? Que ele, A mãe perde um filho e ganha um diploma. Pedaço de papel na parede. Tem uma música, né, do Carlos Gardel, antiga, que fala que a mãe perdeu 5 filhos lá na guerra. Carlos Gardel, ele não era argentino, ele era francês. Imagina, uma só pessoa como ele fez o tango, fez a música da Argentina. Depois que ele se foi, né, com um desastre de avião, não houve outro indivíduo que fizesse nem 10% do que ele fez. Então, ele fala dessa mãe, né, que perdeu toda a família e ficou com aquelas latinhas no pescoço. Mas eu tenho um parente lá na Alemanha, ele é tradutor, né? E ele fala que é interessante ver como é fácil o poder conquistar uma pessoa. É dando uma latinha no pescoço, uma honra, o mérito, honra, a glória. Compreende? Aí a pessoa entrega o país para o primeiro mundo a troco daquela latinha no pescoço. Então vamos ver as perguntas. E temos nesse livro Terra, o Planeta Ilusório, a seguinte frase: tempo e espaço não existem por si, mas constituem a ausência do perene. Isso mostra o seguinte, que o ser humano ele foi criado na eternidade e por causa da sua patologia ele caiu no tempo e espaço. Então
Geralmente o ser humano está mais preocupado com prazeres sensoriais do que realmente viver a vida na transcendência, que é a verdadeira realidade dele. E nós percebemos pela entropia, quer dizer, uma degradação que nós sofremos por ter caído nessa inversão patológica. Neste livro, Metafísica Trilógica, o Dr. Kepp escreve uma coisa muito interessante. Por causa da inversão, o ser humano luta contra o próprio bem. Então, vou dar um exemplo rápido de uma aluna que o irmão dela estava no emprego dos sonhos dele. Depois ela me disse que ele começou a chegar atrasado, perdeu o emprego. Depois ele também bateu o carro dele. E em seguida deixou cair um celular que ele tinha de muito boa qualidade na água. Então ela, como estuda na Milênio, ela percebeu o seguinte, que o irmão, assim, de uma maneira inconsciente, está lutando fortemente contra o bem dele, né? Sem ele perceber. Eu gostaria de ler uma frase desse outro livro, né? Que diz assim: o mal é a cegueira, enquanto o bem é a visão. Então, para a pessoa ver as dificuldades que ela tem, ela precisa enxergá-las, né? Então, essa frase mostra que o único meio que pode levar a isso é a pessoa estar no bem. O conhecimento é sempre visto como um desprazer. O ser humano chora e espraveja quando está diante dele. Eu tenho um exemplo disso da semana passada na sala de aula, que uma mulher entrou nova e ficou muito brava com um menino que tinha na sala, que ela achou muito agitado. E quando ela percebeu que na verdade a agitação toda era dela, que ela projetava no menino, que ela ficou muito brava com esse conhecimento, ela se acalmou e hoje eles sempre sentam juntos e são muito bons amigos. Então, é o trecho aqui desse livro falando assim, que a psicopatologia não é um fenômeno passivo. Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, a doença, a problemática do ser humano, nossa problemática, não é uma coisa passiva, quer dizer, nós estamos ativamente numa atitude de criar essa doença, esse problema. Então, o Dr. Kepp escreve nesse livro, O Homem Universal, que a patologia humana consiste na negação ou deformação dos universais. Quer dizer, na negação daquilo que a pessoa já tem no interior dela, do conhecimento que ela já possui espontaneamente. E então, ele diz o seguinte aqui, que os sintomas patológicos surgem porque a pessoa não aceita viver os universais, aquilo que já vem na sua mente e se forma espontaneamente. Na terceira parte dos aforismos do livro A Origem das Enfermidades, Kepp fala o seguinte: quando a pessoa idealiza muito o outro, é sinal que se idealiza exageradamente. Então, o resultado do processo de inveja, de censura, é a projeção. E dentro desse processo projetivo, Kepp coloca a idealização projetiva, ou seja, se a pessoa tem uma visão de si mesma excepcional, algo assim muito especial, exagerado em suas qualidades, no seu valor, no seu poder, é assim que ele vai ver algumas pessoas com as quais ele se relaciona ou sobre as quais ele coloca essa projeção. Portanto, toda aquela pessoa que vê alguém como muito perfeito, muito ideal, sem nenhum defeito, uma visão até fanática do outro, você pode saber que essa pessoa, ela idealiza muito a si mesma. Por isso, por exemplo, os artistas são tão endeusados pelo povo, ou figuras de poder são tão endeusadas, porque o povo coloca nesses indivíduos todos aqueles ideais que ele faz sobre si mesmo e sua vida. Vou pôr uma frase aí que vai ilustrar bem mesmo essa questão do cérebro, né, que só funciona 7% do que ele é, já é uma amostragem de como nós estamos fora de nós mesmos, né?
Veja esse cartaz. Veja, Cátia. Não vivemos nem 10% do que somos. Então, esses 90%, o que seria o nosso ser humano, né? 90% são os conhecimentos que ele abafa, é o afeto que ele abafa, a estética que ele rejeita. Eu conheço muitas pessoas que não gostam, por exemplo, de música. Isso é um péssimo sinal, né? Pessoas que começam a tocar uma música, abandonam, então começam a aprender um instrumento, abandonam. Então, pessoas que não gostam de pintura, que não gostam das artes. Então, isso já mostra que a maior parte das pessoas negam, né, a beleza que tem no mundo por causa da inveja. Ou então nega a verdade, não quer ver a verdade, todo bem, por causa da inveja. Ou então, vamos dizer, o bem. Se o mundo está nessa situação, tão ruim como está, acabando a Amazonas, né? Vejam que grande parte da Amazônia está já sem água, imagina. Se lá não tiver água, onde que vai ter no mundo água, né? Aí que tem praticamente 20% da água potável que havia no mundo. Se aí seca, né? Onde que vai haver mais água? Então, o que acontece? O ser humano, ele vive contra a teologia, ele vive contra a filosofia, né? A filosofia certa, ou então mesmo a ciência, as artes. Vejam um cartaz aí. Interesse do ser humano, conscientizado ou inconscientizado. A teologia é 80%, a filosofia 15% e a ciência 5%. Eu estou falando que o ser humano tem a ciência infusa, que o conhecimento já é infuso no ser humano, que ele não precisaria entrar numa escola durante tantos anos para aprender uma coisa ou outra. Ou melhor, ele decora, né? Depois que ele abandonou a escola, em 5 anos ele esqueceu tudo. Se o indivíduo faz engenharia, por exemplo, e não pratica, em 5 anos é como se não tivesse passado pela escola de engenharia. Assim também as outras profissões. Então, a gente pode dizer que é uma questão do bem, né? Se a pessoa recebe um bem hoje, se tem uma vida feliz hoje, no prazo de, vamos dizer, 5 anos, aquela felicidade, aquele bem que ela recebeu, ela esqueceu completamente. Então, o que acontece, né? O ser humano, ele, por causa da inveja, ele faz uma recusa a tudo quanto é de melhor que ele tem na vida. Não é que ele não saiba, por exemplo, trabalhar, ele sabe, mas não quer por causa da inveja. Ele tem capacidade para ser um grande pensador, mas não quer por causa da inveja. Ele tem capacidade para ser, vamos dizer, um orador, um técnico, qualquer coisa na vida, mas ele não quer por causa da inveja. Então o mundo não está melhor porque o ser humano não quer, compreende? O problema é não querer. O ser humano, ele não quer pôr a mão na massa, vamos dizer. O ser humano pode ser um excelente cozinheiro, mas nota que, com o tempo, as cozinheiras vão cozinhando cada vez pior, ou as donas de casa. Então, poderia fazer sempre uma comida muito gostosa para a família, ou para os outros, ou para si mesmo, mas não quer fazer. Tem que mandar embora e contratar outro, né? Veja um homem na Idade Média, aliás, é um pouco depois da Idade Média, veja o retrato dele. Voltaire. Agora, veja, há tanto tempo atrás, veja o que Voltaire escreveu. François-Marie Arouet era o nome de Voltaire. A religiosidade está no interior, não na vida exterior. Notem que o que ele falou, que o amor a Deus, quer dizer, o bem, está no interior. Não está numa vida exterior, não está só dentro de um templo. Pode estar lá, mas o contato, a teologia, está no íntimo de cada ser humano. O ser humano praticando bem, quer dizer, estando num trabalho, fazendo, realizando, porque Deus é pura energia, né? Quer dizer, a manifestação dele na Terra.
É claro que ele é um ser substancial, então ele criou tudo pela energia. E é pelo trabalho que o ser humano se torna um ser autêntico. Veja em segundo lugar. Ele combateu essa ideia de achar que tudo está bem. Então ele ironizou: tudo corre o melhor possível no melhor dos mundos. Então veja essa ironia do Voltaire, né? Que é praticamente um estudo de psicopatologia, que ele mostra, né, que essa ideia é uma ideia delirante do ser humano. Vem em terceiro lugar. Nada se produz do nada, pois revela um artífice potentíssimo. Veja a capacidade teológica dele. Então, se os senhores pensarem um pouco, vão ver que Deus está realmente, vamos dizer, se infiltrando dentro do ser humano, né? O ser humano tem esse contato direto com Deus. Então, Deus está em todo lugar, mesmo que o ser humano não perceba, mesmo que ele não queira estar. Veja em seguida. A matéria não produz a matéria. E o bem e o mal não são divinos. O renascimento se caracteriza pela interioridade contra a exterioridade. Veja que ele é iluminista, né? Da filosofia iluminista francesa. Quanta verdade que ele trouxe no mundo e que não foi até hoje bem explorado. O senhor quer dizer nesse aspecto, o bem e o mal não são divinos porque só o bem é divino e não o mal, né? Isso. Vamos ver as perguntas agora. E neste livro, O Homem Universal, temos a seguinte frase: a filosofia da ciência introduziu a humanidade no delírio das ideias. Isso porque geralmente a gente acredita que o cientista está sempre falando a verdade, mas a filosofia da ciência se baseia que os sentidos é que vão trazer o conhecimento. Mas o Dr. Kepp mostra que, na verdade, o conhecimento ele vem dos universais. O sentido é mais para a gente perceber esses universais, se estão corretos, se estamos entendendo direito o que estamos captando pelos sentidos. Nesse livro, O Homem Interior, tem a seguinte frase: só o indivíduo que realiza o bem tem forças para ver seu mal. Então, a pessoa que se dedica para fazer algum bem para os outros, para a vida, ou se dedica a algum ideal na vida e começa a realizar algum bem, ela começa também a ter muita mais força para lidar com os problemas e com o mal, muita mais segurança na vida, para lidar com a vida em geral, porque ela coloca sempre o bem acima dos problemas, que os problemas ficam secundários na vida. Se você vive nas aparências, você não existe. Então, quer dizer que se o ser humano nega, despreza, deixa ao lado a sua vida psíquica, vida psicológica, vida espiritual, então ele vive nessas glórias, sensorialismo do mundo, quer dizer, nas marcas de roupas, marca de carro, aparências, ele realmente não existe. Vou citar uma frase do livro ABC da Trilogia Analítica. A doença não existe por si. É uma privação da saúde. E eu vejo nos jovens, por exemplo, que têm uma atração pelo mal, que parece mais forte, que parece mais atrativo, mas na verdade é uma privação. Eu queria comentar sobre esse livro, O Homem Universal, do Dr. Kepp, que eu considero um livro fundamental, essencial, sobre o conhecimento do ser humano. Então ele mostra aqui que os universais, o conhecimento, existe de modo natural, espontâneo, dentro de nós, vem do ser humano. E ele então é só para ser aceito e vivido, não para ser discutido. Como o nosso trabalho é de ver o ser humano integral, porque a nossa sociedade nós chamamos de início psicanálise integral, né? Para diversificar das outras, que seriam freudianas, que vê mais o aspecto sexual, afetivo, né? Ou então a de Jung, que vê mais o inconsciente coletivo, e dos outros autores, como a Adler, que vê mais a criança com complexo de inferioridade.
Então, veja essa frase aí. Não existe civilização senão através da estética, ciência, filosofia e teologia. Quer dizer, o ser humano tem esses 3 aspectos, né? Sendo o aspecto mais importante o teológico. E todos os 3 são teológicos, compreende? Não quer dizer que o indivíduo está trabalhando como agora, o pessoal dando duro aí, o Ivair, né? Fazendo a gravação. Então, ele está praticamente numa atitude de oração. O professor dando aula está praticamente numa atitude teológica. Toda pessoa que faz o bem é uma pessoa religiosa. Então, isso é bom os senhores perceberem que Deus não está só num templo ou no outro, né? Numa sociedade religiosa ou noutra. Deus está no mundo todo, em todas as pessoas, né? Deus está, vamos dizer, no interior de cada ser humano. Então isso é importante os senhores perceberem para tomarem uma atitude coerente, né, na vida. Então, até a próxima.